Graças a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salomão, Provérbios de Salomão. Eu quero ler o capítulo 24, versículo de número 10. 24, 10. Provérbios 24, 10. É o texto, que vai dar base para esse tema aqui, ó. O tema é escolha viver positivamente. Escolha viver positivamente. E o texto diz assim, ó: se te mostras fraco no dia da angústia, que todos nós passamos por um dia de angústia. Às vezes, passamos diversas vezes. Mas se você se mostrar fraco neste dia, Salomão, por experiência, um homem que já havia passado por experiências de batalhas, de pressões, ele diz: a tua força será pequena. Então, na hora da angústia, não te mostres fraco. Pense forte, pense positivamente, erga a cabeça, estufe o peito. Deus é por você, amém? É isso que nós vamos falar nesse momento, tá bom? Peça que o Espírito Santo fale para você nessa hora. Vamos orar. Vamos pedir que o Espírito de Deus fale conosco. Pai, eu quero te agradecer neste culto, que nós temos aprendido diante do Senhor a viver o nosso dia a dia. E viver de uma maneira correta, de uma maneira abençoadora. De saber que é a mão do Senhor que conduz-nos à vitória. E eu quero ministrar a igreja nesse tema aqui. De nós vivermos ou de escolhermos viver assim, positivamente. Então fala conosco, ministra o nosso coração e direciona os nossos passos nesses dias tão turbulentos no Brasil, mas que o Senhor nos dá grande vitória. É no nome de Jesus que eu oro, é para a glória de Deus que eu oro. E a igreja do Senhor que crê e recebe essa palavra no seu coração para grandes mudanças, digam amém. E amém, e amém. Obrigado, Edson. Eu quero começar dizendo para você, meu amado irmão, minha igreja querida, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma pessoa com uma mentalidade e uma ação, uma atitude positiva, ela pode até ficar abatida, cansada, ela pode. Porque o nosso dia a dia nos faz ficar cansados. Mas uma coisa eu vou te dizer, nunca você será uma pessoa derrotada, nunca, nunca. Eu nunca vi uma pessoa positiva, uma pessoa firme, forte, nos seus pensamentos derrotados. E ter uma atitude positiva é muito importante. Por que eu digo isso? Porque as nossas atitudes, dependente se elas são positivas ou não, elas podem ou nos completar ou nos destruir. As nossas atitudes podem nos completar ou nos destruir. Pode nos curar ou pode nos machucar. Pode fazer a gente conquistar amigos, como eu acabei de falar agora há pouco, ou de fazer inimigos. Nossas atitudes. Pode nos deixar tranquilos ou pode nos perturbar. Pode nos tornar feliz ou pode nos fazer triste. Pode tornar uma pessoa empreendedora, uma pessoa visionária ou uma pessoa fracassada. As nossas atitudes podem fazer tudo isso. Eu acho interessante, quando você lê a Bíblia diversas vezes, eu já li a Bíblia toda assim algumas vezes, e principalmente me encanta muitas histórias de Jesus, principalmente os 4 livros primeiros do Novo Testamento, dos históricos. Eu vejo que Jesus era uma pessoa que vivia assim, positivamente. Interessante. Eu vou contar para vocês aqui algumas passagens. Marcos 6,45, ele diz assim, ó, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos, ele encorajou eles a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. Jesus, ele motivava as pessoas, vamos pegar o barco, vamos para o outro lado. Nós pregamos aqui agora, foi uma bênção, não foi? Foi legal? Foi, mas vamos para o outro lado, vamos levar esse evangelho lá. Nós estamos falando do mar da Galileia. Você tem que atravessar num barquinho. Talvez remando. Ai, Jesus, a gente está cansado, a gente já pregou tanto aqui. Mas eu vou renovar a sua força. Vamos. E aconteceu algo interessante numa dessas passagens, você sabe, o mar ficou revolto.
que eu não sei como é que aquilo ali fica revolto. Eu já estive naquele lugar ali, não fica revolto, porque é água que vem do Jordão, entra numa grande lagoa e sai para o Mar Morto. Não tem onda, não é um mar, é uma grande lagoa. Como é que aquilo ficou revolto? E depois você vai entender lá em Genezaré que foi um espírito maligno que agitou o mar. Espírito maligno. Às vezes as situações na nossa vida que são agitadas, porque o mal quer te ver perturbado, quer arrancar a tua paz. Você precisa entender isso aqui, ó, viver de uma maneira positiva, sabendo que Deus está com você e Ele te fará atravessar esse lago aí, amém, amados? Olha Mateus 8, 6 e 7. Diz assim: Senhor, o meu criado está morrendo lá em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O centurião, ele diz: Senhor, está morrendo, não está bem, não está legal, é uma situação de morte. Eu peço que o Senhor envie uma palavra. Jesus disse: eu vou lá, eu irei curá-lo. Talvez a gente receba uma palavra assim, já que acorda de manhã, né, igual hoje. Olha, tem que ir no hospital. Aí dá aquela dorzinha assim na boca do estômago, né? Se estômago tem boca, sei lá. Mas dá aquela dor aqui, ó, dizem que é o duodeno. E você sente aquela dorzinha assim, mas você se levanta e diz: não, o Senhor está conosco, eu vou lá. Jesus falou: vou lá. Vamos encarar o fato. O que está vendo? Ah, ele está horrivelmente enfermo, muitas dores. Eu vou lá. Veja como Jesus pensava de uma maneira diferente das pessoas. João 10, tem uma outra passagem de 16 a 18, diz: ainda tendo outras ovelhas, não deixe aprisco, eu vou lá conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E pode acreditar, falando para aquela multidão, e dentre eles ali, muita gente que odiava ele. Ele disse: ó, haverá um rebanho e um pastor. Eu vou juntar esse povo todo aqui. Ah, não acredito. Muitos tentaram e não conseguiram. Eu vou juntar num rebanho só. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Amados, ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Ele entregou a vida por nós. Isso faz toda a diferença, não faz? Oh, tadinho, mataram Jesus, mataram. Tudo bem, é bem eufêmico, né? Mas ele não morreu porque alguém chegou lá e, vou te enfiar uma facada. Não. Vou te prender lá na cruz. Não. Ele falou: eu vou entregar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida. Por amor dos meus escolhidos. Ele diz no 18: ninguém tira de mim a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Nós estamos falando de morte, hein? Você não está vendo ele ali: ai meu Deus, vou ter que morrer, e agora? Mas tem que fazer, né? Não. Ele disse: eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Porque esse mandato não veio de homens. A tua vida não é uma vida normal, corriqueira e cotidiana. A tua vida é sobrenatural, veio do Pai. Diga: eu recebo essa palavra. Então escolha viver positivamente. Amém, amados? Veja como é que Jesus era motivado. Positivista. Não há pecado em ser positivista. Pastor, mas fica uma coisa assim muito humana. Não, é humano, a gente é humano. Jesus foi a pessoa mais humana que eu descobri na Bíblia. Às vezes, eu estava num evento e uma pessoa estava, um líder evangélico, aí passou assim, todo mundo: nossa, ele é um líder evangélico assim, é Deus e ele. Eu falei: mas ele não pode falar com ninguém. Não, ele está cheio de Deus. Eu falei: Jesus era cheio de Deus e falava com as pessoas. Quanto mais cheio de Deus, mais humano você é. Mais aberto às coisas você é, mais alegre de abençoar pessoas. Não é verdade, irmãos? O que está gritando aí? São os leprosos. E Pedro empurrando Jesus. Espera aí, Pedro, espera aí, tem alguém gritando, Pedro. São leprosos. Eu vou lá dar um abraço no leproso. Ai, não, Jesus, não pode. Eu vou, Pedro, vou lá curá-los. A nossa vida é assim, irmãos. Pastor, mas eu não tenho tempo para ajudar ninguém. Tem, porque um dia você vai precisar de alguém ajudar você, e você vai ver que pessoas vão parar a vidinha deles para poder ter tempo para você também. Amém, irmão? Amém, irmão? Não diga, eu também quero ajudar. Amém. O texto inicial é uma chave de sabedoria. Provérbios 24, 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Olha, ouve o que eu vou te falar agora. A decisão de você escolher a atitude que você vai tomar em face das situações é tua.
Você pode olhar uma situação e se desesperar. Ou você pode olhar uma situação e falar assim, é uma oportunidade de eu ver a mão de Deus nisso aqui. Pegou aí? Você pode se desesperar. O meu servo está horrivelmente com dor. Jesus falou, o Pai vai ser glorificado lá, vou lá. Ou ele podia falar assim, já está assim? Melhor fazer um SINAF. Para garantir aí. Não, eu vou lá curá-lo. Eu vou lá curá-lo. Então a decisão de escolha é tua. Qual atitude você vai tomar em face dessa decisão? As tuas atitudes, elas são geradas na sua mente. Você sabe disso, né? Eu tenho ultimamente falado de algumas coisas que corriqueiramente não se fala no altar de uma igreja. Hoje pela manhã eu falei, e eu vou falar isso aqui profundamente. Não sei se esse ano ainda, no começo do ano que vem, mas eu vou falar. Sobre algumas coisas que nós temos, que a gente pensa que não tem. Por exemplo, a gente tem cérebro, mente, a gente pensa. Existe o cérebro aqui, ó, o encefálico todo aqui, ó. Cérebro, cerebelo, bulbo, né? Amígdala, que não são as glândulas aqui, é uma que tem aqui, ó, por trás do cérebro aqui, da parte do lóbulo frontal, que ela está gerando agora algumas coisas em você. Por exemplo, existe parte do teu cérebro que nessa hora está mantendo a tua pressão estável. E você não está aqui pensando na tua pressão. Está mantendo a tua temperatura no máximo de 37. Se você ficar aqui com daquilo que mede termômetro. Ai, meu Deus, passou 1 grau. Voltou. Não precisa. Então, existe mente. E as suas atitudes, as atitudes que nós tomamos, elas são baseadas na mente. Eu estava falando de 2 coisas. A outra, eu vou falar sobre hormônios. Porque todos nós temos e, às vezes, falta hormônios. E a falta do hormônio, na vida do ser humano, causa algumas coisas. Eu me lembro de uma irmã da nossa igreja que estava passando por um momento assim difícil, ela estava emagrecendo, ela estava ficando muito devagar. E ela falou, acho que fizeram algum trabalho. Eu falei, não fez trabalho nenhum, isso aí pode ser sua tireoide. Vai fazer um exame da tireoide. E ela relutantemente fez. Depois ela descobriu que estava com um hormônio baixo. Estava causando, né, a máquina estava bem devagarzinha, e ela estava ficando magrinha, e ela começou a tomar alguma medicação que melhorou. Então, você tem que entender essas coisas. Né? Nós somos puramente glândulas e hormônios. O que nos faz, às vezes, dar é um hormônio que entra dentro da tua corrente sanguínea. Se você não tiver, o leão vai vir em cima de você e você vai querer correr. Isso a única coisa que você vai poder falar é assim, receba meu espírito, Senhor. Se a adrenalina não for jogada na tua corrente sanguínea, você não consegue disparar. Seus músculos não vão obedecer o comando. Então, as nossas atitudes, vamos voltar para a pregação, isso foi só para você entender daqui para frente quando eu falar sobre. As nossas atitudes, elas são tomadas na mente. A sua mente é um campo aberto para receber toda e qualquer informação que não é sabedoria e não é conhecimento. E seja lá qual informação for, boas ou ruins, só para os irmãos terem uma ideia, todo dia que eu acordo, eu vou olhar no meu telefone, existe um aplicativo chamado WhatsApp. Mas está tudo verde, mas são assim, quando tem menos, tem assim um 100. Tudo aquilo ali é informação. 98%, 99% do que está ali não vai me acrescentar nada. Isso só acontece comigo, tá? Não acontece com vocês não é verdade? Acontece com todos nós. Então você tem que ter muito cuidado com esse aparelhinho, principalmente as mídias, WhatsApp, Facebook, o Instagram. Amados, eu fico impressionado, tem gente que está no banheiro e bate foto do Instagram dentro do banheiro, fazendo necessidades, irmão. É um negócio assim esdrúxulo, mas tem gente que gosta. Então, a tua mente, ela é aberta para tudo isso, e ela é o campo de batalha da tua vida, e ela tem uma porta de entrada. E essa porta de entrada são os sentidos. Tudo que você vê, ouve, você toca, são portas de entrada. Então, a sua mente é um campo aberto para receber toda e qualquer informação, quer sejam elas boas ou ruins. Agora, o mais importante de tudo que eu quero te falar agora, e ouça o que eu vou te falar, e guarde o que eu vou te falar agora. Você é o porteiro da sua mente.
que você quer que entre nela? O que você quer que entre nela? Tudo aquilo de que você se alimenta, você se torna. Não é verdade? Por que a pessoa se torna diabética? Porque ela come muita coisa que gera açúcar no seu organismo. Então, se você fica recebendo muita informação, você começa a ter tendência para aquilo ali. Porque teu organismo, a tua mente começa a se adequar. Você sabe, eu vou dizer um termo aqui, que eu não tenho outro para falar, mas eu vou ter que explicar isso aqui. A nossa mente, ela é burra. A nossa mente é burra. Por isso que a palavra da graça de Deus, ela cria um impacto muito grande nas nossas vidas, porque ela vem para renovar a nossa mente. Por isso que muitas pessoas rompem. Porque elas começam a mudar a mente, como disse Paulo lá em Romanos, né? Mudando a mente. Começa na mudança da mente. Então você é o porteiro da sua mente. E o que você quer que entre nela? Decida. Paulo dá uma dica, eu já li isso aqui, gosto de ler isso aqui de vez em quando, e eu queria que sua Bíblia fosse marcada isso aqui, ó. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: finalmente, ou seja, a finalidade, o final de tudo para a tua vida, o básico, aquilo que vale a pena para você, irmão, tudo que é verdadeiro. Pastor, se não há verdade, se é um fake, esquece, irmão. Por mais curioso que você seja, esquece. Ele está dizendo o que é verdadeiro, o que é respeitável. Se não há uma respeitabilidade, esquece. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Pastor, eu tinha um irmão da nossa igreja aqui, que ele mandava uns WhatsApps para mim: pastor, olha o que aconteceu lá na comunidade onde eu fui. O cara arrancou o braço do cara, porque, olha só. Eu falei: cara, não manda isso para mim não, cara. Não quer saber do cara arrancando o braço do outro? Não, olha o que aconteceu. Eu falei: cara, essas coisas, eu não gosto disso não. Eu gosto do que é puro, do que é amável. Coisa que traga assim uma alegria no teu coração. Que prazer há de um cara perder um braço, por mais delinquente que ele seja. Não é difícil. Irmão, cara, eu falo: cara, não manda mais isso para mim não, pelo amor de Jesus Cristo. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, olha aqui, se há alguma virtude, se algum louvor existe nisso, então é isso que tem que entrar onde? Na sua mente. Já estamos aqui percebendo como você pode distinguir a sua semana, ou você pode mudar essa semana naquilo que você tem recebido diante do Senhor, naquilo que tem entrado na tua mente, pela porta da mente. Ou você pode continuar como pessoas às vezes ficam, querendo ser, sabe, minimistas, e ficam: sabe como é que é? Eu até entendo quando o pastor fala isso, mas ele não conhece a minha vida. Amados, eu não conheço a tua vida, mas a gente conhece aquilo que é básico, aquilo que é o finalmente, aquilo que Jesus falou para a gente viver. O que mais, pastor, que precisa entrar na minha cabeça? Diz o 9, o que você aprende, o que você recebe da igreja, da palavra, o que você ouve de Deus. E Paulo disse: o que você vê, poxa, eu estou vendo aquilo ali, dá certo, interessante, isso aqui é bom, isso aqui é agradável, isso é perfeito, nossa, isso aqui gera algo bom, é isso que eu quero viver, é isso que eu vou praticar. E o interessante de tudo, que quando você vive isso tudo, olha como é que Paulo termina o texto, dizendo: e o Deus da paz será convosco. Nossa, o próprio Deus, ele gera uma paz dentro de você, por aquilo que você recebeu. Interessante isso. Pastor, que inferno na minha vida. Por que Deus não está gerando paz? Talvez você não esteja vivendo aquilo ali. Então, o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude e louvor, tem que ser a tua porção diária. O que você aprendeu, o que você recebeu, o que você tem ouvido e visto, é isso que tem que manter a sua mente ocupada com aquilo que vem de Jesus. E isso é fundamental para ser uma pessoa positivista, otimista. E eu volto a dizer: não há pecado em ser otimista. E aí, como é que vai ser? Sei não, eu acho que agora vai fuzilar todo mundo. Não vai fuzilar. Hoje um irmãozinho aqui veio para mim e falou assim: pastor, eu queria votar num candidato, mas me disseram. Eu falei: quem disse? Não, eu vi no WhatsApp. Eu falei: mas quem te mandou no WhatsApp? Veio de pessoas replicadas, tá? É que o candidato vai acabar com a Petrobras. Eu falei: cara, a Petrobras não pode ser extinguida. Existem algumas coisas que são constitucionais, cara. Quem te falou isso? Não, é porque eu vi no WhatsApp.
Você já parou para ler a Constituição do Brasil? Alguém aqui já parou para ler a Constituição? Uma das coisas que eu falei hoje pela manhã aqui. Você pega o muçulmano, ele conhece o Corão. Você pega um Jeová, tem um Jeová que de vez em quando ele vai lá em casa, quando eu abro o portão e vê, cara, você de novo, é teimoso, cara. Ele, é o pastor, gente, esqueci o pastor. Falei, agora não corre não. Quer matar o Jeová e falar assim para ele, vamos orar aqui. Ele não gosta, cara. Então vamos orar. Não gosta. Quando o Jeová bater na tua porta, fala assim, tá bom, vamos orar Jeová aqui. Dá a mão aqui. Entra aqui, vamos orar. Ele mete o pé. Sabe, todas as religiões e seitas estudam, kardecista. Você não vê pastor Ricardo lá de Engenheiro Pedreira? Era budista. Ele até hoje, ele lembra as rezas, né, do Horikari, aquela coisa. Eu conheço judeus, que onde estava falando com um judeu, ele reza o Sidur. Amados, são coisas gigantescas. Eles rezam aquilo tudo, eles gravam aquilo tudo. E o crente? Às vezes você fala, Salmo 91, o Senhor é o meu... Rapaz, você acredita que eu fui pregar num lugar, eu falei, o Senhor é o meu, a igreja, meu pastor! Falei, esse não é o Salmo 91 não, irmão. Ele falou, desculpa, pastor. Aí falou o número do Salmo lá, que não era o 23. Às vezes a gente não pensa que essa palavra aqui, eu vou dizer aqui um termo prático, é um manual de Deus para nós. Quando você compra um aparelho, desculpa aqui a comparação, mas quando você compra um aparelho, vem um manual. Geralmente nós não olhamos o manual, já reparou? Graças a Deus que hoje os aparelhos são todos bivolts, porque antigamente a gente ligava, né? Pum, queimava. Caramba! Esqueci, cara, é 110, aqui em casa é 220, pum, já queimou, já perdeu a garantia. Porque não leu o manual. A gente não leu o manual. Então eu vou te dar algumas maneiras aqui de eliminar o pessimismo. Eliminar o pessimismo e ativar o otimismo. Você quer receber aí, em nome de Jesus? Amém. Quer mesmo? Porque eu creio assim, irmãos, a atitude otimista não é algo que vem automaticamente. Já reparou que você, quando acorda, os teus pensamentos são pensamentos que não são otimistas? Ai, meu Deus, segunda-feira, e agora? Ai, tá frio, ai, não queria ficar em casa hoje. Né? Então, você precisa fazer algo, você precisa agir para que seja mudado isso, o automático. Assim, no automático. O lado bom, o lado positivo. Eu vou te falar alguns pontos aqui. Primeiro, tem aí, Paulo, as pontuações? Tem. Primeiro, torne-se um pregador de boas palavras todos os dias. Fale boas palavras. Haja o que houver. Torne-se um pregador. Abra a boca e fale coisas de bênção para as pessoas. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não pode sair. Pastor, tem hora que ela vem aqui, faz igual o Salomão. Bota a mão na boca. Não deixa sair. Qual a palavra que tem que sair da tua boca? A única que for boa para edificação. Diga, para edificação. Diga assim, minha palavra tem que edificar. Mas veja que o versículo não para aí. Ele diz, conforme a necessidade. Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu não consigo, eu tenho que falar. Mas não tem a necessidade, às vezes, de falar. Ela vai edificar, mas não tem necessidade. Não é o momento, vamos dizer assim. Conforme a necessidade. E assim vai transmitir o quê? Graça aos que ouvem. A finalidade da tua palavra tem que ser uma palavra que transmita graça, alegria, que gere ânimo nas pessoas, não é? Que gere algo positivista. Por isso que eu digo que não é pecado. Outra passagem, 2 de Coríntios 3, versículo 12. Paulo diz, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Quando falar, fale ousadamente. Pastor, como é que eu consigo falar ousadamente? Amados, quando você fala da Bíblia, do sobrenatural de Deus, para você falar ousadamente, você tem que estar vivendo. Por isso que é bom você se manter, eu vou usar um termo aqui, você que está na internet, que a gente usa muito aqui, que é o manto. Você está no manto. Você está todo dia vivenciando aquilo ali. Você está em espírito de oração, você está ouvindo um cântico. Sabe, você
está ali movido por aquilo. Então você quando falar, não tem como. O teu próprio espírito ágil vai falar ousadamente. Então a primeira coisa que você tem que fazer durante a tua jornada de vida. Torne-se, pastor, eu já sou assim, continue. Um pregador de boas palavras. Todos os dias. Pegou aqui, amém? Segundo, não importa o que aconteça. Não importa, procure sempre o bem. Por que eu digo isso? Para você fazer sempre o bem, independente do que aconteça. Porque nós somos pessoas que, a própria Bíblia diz, né, que a vingança pertence ao Senhor. A gente confunde muito justiça com vingança. Então acontece uma coisa, você já fica agitado. Não importa o que aconteça. Procure, busque, vai atrás. Sempre o bem. Romanos capítulo de número 12, versículo 17, o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo, diz assim, ó, não torneis a ninguém mal por mal. Você leu ali? Está na tua Bíblia, pode ver. Ah, pastor, mas eu não aguento, fulano fez comigo, vai levar também. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não torneis a ninguém mal por mal. A Bíblia diz, esforçai-vos, tem que ter um esforço. Isso não acontece. Eu vou tomar aqui uma pílula do bem. Não, não existe. Você tem que se esforçar por fazer o bem. E esse bem é perante todos os homens. E vai ter momentos que você vai ter que usar de bem para pessoas que naturalmente, a olhos humanos, a sentimentos humanos, você não gostaria de fazer. Mas a Bíblia diz, faz isso. Cria a prática de pagar o mal com o bem. Se você já fez isso alguma vez na vida, você vai ver como você se sente bom demais, cara. É bom demais. As pessoas ficam esperando assim, você, né, dá uma marretada. Aí você fala, não, cara, tá tranquilo. O que você quer? A túnica. Tá bom, leva a túnica, leva a capa também. Entendeu? Isso faz um bem tremendo para a tua alma. E isso é divino. Deus galardoa. Deus galardoa. Amém, amados? Pegou aí? Terceiro, eu gosto de pontuar, tá? Coisa de professor. Terceiro, preencha sua mente com aquilo que vai te dar alegria, paz, amor, esperança, etc. Vou repetir. Preencha sua mente com aquilo que vai te dar alegria, paz, amor, esperança. Coisas boas da parte do Senhor. Eu não sei se você já conheceu pessoas assim. Na infância a gente conhece muito. E são gerações, né? É gerado pelo ambiente, por tantas coisas. Conheci pessoas assim que eles tinham as ideias, sabe? Assim que surgiu aquela raça de cachorro pitbull, aquilo ali é uma genética, tu sabe? Foi mexido geneticamente. O cachorro parece pegar um gene de um boi, um touro, sei lá, por isso que é bull. E o cara cismou de comprar uns cachorros daquele ali. Mas ele comprou, não é para se divertir com o cachorro, para botar para brigar. Tu já viu aqueles bichos brigando? É sanguinolento, irmão. É um negócio, vou dizer diabólico. Eu falei, cara, que prazer tem. Né? Eu me lembrei do pastor Jeremias, que ele estava falando da mulher que gastava dinheiro, fortuna com comida de cachorro, e estava fazendo uma campanha missionária, e vi a irmã e disse, graças a Deus que eu não gasto dinheiro com o cachorro. Ele, glória a Deus, eu gasto com gato. Eu me lembrei do Pitbull agora, porque tinha um irmão que falava assim, ele falava, né, esse garoto é um louco, fica botando esse cachorro para brigar. Eu sou mais light, eu boto meus galinhos para brigar, galo. Eu falei, mas não é a mesma coisa, irmão. Sabe, a mente humana. Paulo diz em 2 Coríntios 3, versículos 4 a 6, assim, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Que confiança, pastor? Ele vai responder. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Tão tolo a gente achar que pensa, né, irmão? Não, fui eu, não é. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela tem que vir de quem? De Deus. O qual nos habilitou para nós sermos algo. Você pode ler o que Deus nos habilitou para sermos? Ministros de uma nova, não é velha, é da nova. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso, quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia pedindo que Deus te revele.
Porque vai haver coisas aqui que você vai falar assim, caramba, está escrito aqui, mas você tem que ver o espírito da letra. Então você tem que preencher a tua mente com o que vai te dar alegria, vai trazer paz, senão você vai querer criar guerra. Pastor, mas eu não existe eu tenho que me encher de Deus. A minha mente tem que estar lotada das coisas de Deus, do Espírito Santo. Vou bater de novo na tecla, você tem que buscar a Deus, a palavra dEle. Ouvir cânticos, tudo bem, irmão, que as nossas rádios, tem algumas rádios que a gente ouve aí, evangélicas, né, que dá um... Mas você precisa ouvir hinos. Por exemplo, no meu carro, eu não ouço rádio. Eu coloco as músicas que eu quero ouvir. Eu gero o que eu quero pensar. Então, geralmente, você vai entrar, você vai ouvir no meu carro, eu ouvindo canções proféticas, tipo Ludmila Ferber, né, André Valadão. Eu gosto de músicas proféticas, que eu estou dirigindo, mas está gerando na minha mente, porque todo dia nós somos bombardeados. Acabamos de falar agora da nossa obra. Então, eu preciso de ouvir palavras proféticas, espirituais, não letra, mas que vai romper com o que eu estou vendo aos olhos humanos do mundo. Eu vou receber uma notícia pesada, é humano, mas eu preciso buscar algo que vem do Espírito, para mudar, para gerar o sobrenatural, acima do natural. Porque o natural, o normal, eu já sei o que é, mas eu tenho que gerar o sobrenatural. Por isso que eu preciso buscar os meus pensamentos, tudo que é bom, tudo que gera amor, tudo que gera paz, tudo que gera bondade, tudo que gera esperança, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quarto ponto. Esse é forte também, ó. Nunca se renda às emoções negativas. Emoções estão dentro da gente. Foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. Eu me lembro de uma vez, fui num funeral, e quem fez o funeral foi o genro, do irmão que morreu, o genro. E nós temos um costume, às vezes, né, de falar assim, chegou o momento mais importante da nossa reunião, não é assim que a gente fala? Na hora de fazer o funeral do parente dele, chegou o momento mais importante desta reunião. Eu falei, mais importante? A pessoa morta ali. Então, às vezes, a gente cria uns hábitos secos por religiosidade. Então, não se renda às emoções negativas, elas estão dentro da gente. O momento de um funeral não é o momento de eu bater palma. Vamos dar um aplauso aqui, que felicidade! Não. Não é? Você tem que entender que é um momento que pessoas estão tristes. Pode não estar gerando um sentimento dentro de você, porque não é seu parente. Mas na vida dos parentes está gerando. É triste. É doloroso. Hoje eu falava pela manhã, quando pessoas falam para o outro assim, deixa de bobeira. Você não respeita o sentimento do próximo. A pessoa fala assim para você, poxa, tá... Não é? E você não respeita, você fala, que bobeira, que frescura. Não é frescura. Não é frescura, se a pessoa está falando aquilo, se a pessoa chegou ao ponto de se abrir para você, ela confiou de se abrir para você, ela merece no mínimo respeito de ouvir. Mesmo que você saiba que aquilo ali não é bem aquilo ali, mas você tem que ter um cuidado para não piorar as coisas. Então, 2 Coríntios ainda 10, falando de embates, de emoções, Paulo diz, porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. E a gente anda aqui, né, irmão, nessa terra. Apesar de vivermos no mundo espiritual. O Senhor disse, eu não vou os tirar daqui, eu vou guardar vocês aqui. Ele está dizendo isso, Paulo, ó, nós não militamos na carne. Se for na tua emoção, já era, vai ser uma guerra. Bateu, levou. Se for na emoção, bateu, levou. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus para destruir, para acabar, para derrotar, para destruir fortalezas. Anulando nós, sofismas. Nós que anulamos os sofismas. Não, isso aqui não é verdade, não recebo. Não recebo. Eu recebo o que vem de Deus. Amém, amados? Você vai ouvir durante esses dias tanta coisa. Mas você tem que estar cheio de Deus e falar, eu não recebo essa palavra. Pastor, é importante de eu falar, é importante você confrontar, porque as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, dentre elas a nossa confissão. No Antigo Testamento, o sacerdócio era ministrado mecanicamente. Incensário, aquelas coisas todas, você sabe. Entrava no átrio, santo dos santos, santo dos santos.
E era tudo mecanicamente. O próprio Paulo diz, faziam mecânica. O nosso sacerdócio é um sacerdócio elevadíssimo, é espiritual demais. Não sei se a palavra é espiritual demais, mas é espiritual. Vou superlativar, demais. A nossa confissão, ela tem um poder muito grande. O que você fala tem poder. E diz o versículo de número 5, e toda altivez também que se levante contra o conhecimento de Deus. Veja, quando você está com a sua mente cheia de Cristo, se levantar alguma coisa contra esse conhecimento que vem de Deus, você vai levar cativo todo esse pensamento à obediência de Cristo. Então você tem que ter cuidado para que não entre um pensamento maligno. O pastor pregou isso, mas ele conhece a história da nossa empresa, ele não sabe. Lógico que eu não sei, mas eu estou falando para você o que o Espírito Santo pediu que eu falasse. Então não se renda às emoções negativas. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Me lembro de Joel, o profeta. Quantos se lembram de Joel? Veio à minha mente Joel, lembra? O povo de Israel tudo mocambujo. E agora? Como é que vai ser? O profeta chegou, Deus manda dizer para a gente levantar a cabeça e vencer. Como? A gente não tem nada. Tem um arado, arranca a ponta, faz uma espada, uma lança. E diga para o fraco, quem se sente fraco aqui, eu quero dizer para você, você é forte, meu amado. É Deus que peleja por nós. O povo saía para vencer e vencia, irmão. O povo saía para vencer e vencia, irmãos. Porque Deus é por nós, como era com eles, amém? Então não se renda às emoções negativas. E pode ser qual elas for. Pode ser uma emoção tão negativa que diz assim, eu estava essa manhã falando que eu conversava com uma pessoa, eu passei por um momento assim muito. Eu estava conversando com uma pessoa e ele chorava, ele dizia assim, eu preciso me drogar. Porque eu não aguento, eu preciso de uma felicidade. E eu não consigo achar a felicidade. E para sair desse mundo, não é porque eu quero, que eu gosto de pegar uma agulha e jogar aqui dentro da minha veia, um negócio que eu sei que está comendo meu organismo todo, inclusive meu cérebro, mas eu preciso de umas 3 horas, pelo menos, de paz. Olha só como a gente precisa pregar a palavra de Deus. E a coisa que você precisa é abraçar essa pessoa, chorar com ela e dizer, Jesus vai te dar paz, vou ficar com você, trazendo essa paz de Jesus, que é uma luta, né, irmão? Porque causa uma dependência, já não mais espiritual, mas química. Aí já mexe, aí você sente a vontade, aí você tem que ter alguém perto que abrace, que beije, que não diga assim, maconheiro, safado, sem vergonha. Não. É dizer, eu estou aqui para trazer essa alegria para você. Amém, amados? É isso que Deus está esperando da igreja, irmãos. Que a gente saia por aí trazendo libertação. Você sabe qual é a missão da igreja, né? Porque Deus nos ungiu para pregar aos corações as boas novas, os quebrantados de coração, pessoas transfaceladas de coração. Você não sabe como é que um pastor vive. A minha semana é uma semana assim agitadíssima. Eu tenho que ter um cuidado para me não tornar esponja, de ouvir pessoas, de trazer, às vezes você não sabe, às vezes eu estou ouvindo, eu estou aqui em espírito de oração, falo, Senhor, eu não consigo pensar de mim mesmo, o Senhor tem que me dar uma sabedoria agora sobre-humana, eu preciso falar uma palavra para tirar essa pessoa do cativeiro, como o Senhor diz, libertando os cativos, colocando sobre essa pessoa que está aqui querendo se drogar, para ver se tem 3 horas a mais de paz, trazendo uma coroa, ao invés de cinzas, uma veste de louvor. Ao invés desse espírito angustiado. Veja, irmão, como a palavra de Deus salta da letra. Não é diferente para nós nessa noite, amém? Você consegue compreender isso? Trazer um óleo da alegria, ao invés da morte. A pessoa está morta, viva. Então, viva isso para a glória do Senhor. Quinto, para você viver positivamente, pratique o princípio da substituição. O que é isso, pastor? Pratique o princípio da substituição. Vou te explicar o que é isso aí. Paulo mesmo, ele fala em Romanos no capítulo 12. Ele fala assim no 21. Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal como? Com o bem. É o princípio da substituição. Por exemplo, substitua o ódio pelo amor. Se alguém gritou, fale baixo.
Se alguém xingou, sorria. Pegou aí? Ontem eu estava indo para casa, a gente veio de lá, estava indo para casa, um rapaz passou de moto por a gente assim, ó, e plum, viu o espelho. Aí ele parou a moto lá na frente, olhou, ele fez assim, com a mão na cabeça, eu falei assim, tem paz, rapaz, tem paz. Ele, eu acho que quebrou, eu falei, não, tem paz. Ele fez assim para mim. Um dia pode ser ele. Amém, amados? Outro dia pode ser nós. Eu estou vindo para a igreja agora, Marcelinho dirigindo o carro, Mariane e eu no carro, e de repente um cachorrinho desse tamaninho sai da casa de uma mulher e entra na frente do nosso carro. Marcelinho freia. Aí eu vejo aquele bichinho passando do outro lado. Eu falei, muito obrigado, Jesus. Já pensou se eu mato um cachorrinho desse aqui? Você sabe o apego que as pessoas têm por cachorro? Que confusão. Como é que eu ia chegar aqui na igreja? Você entende que não te deixe vencer do mal. Não falou, volta aqui, você quebrou aqui, ó, volta aqui. Isso pode acontecer, irmãos. Não pode acontecer? São coisas que acontecem. São coisas que acontecem. Não te deixes vencer do mal. Tem gente que vence tudo, mas não vence o mal. Como é que eu venço o mal? Com o bem. Troque o ódio pelo amor. Troque o medo. Pastor, eu sinto medo. Troca o medo pela fé. Começa a profetizar a fé. Fala, Senhor, eu creio, eu creio. Mesmo que você fale aquele creio assim, devagarzinho, para dentro, mas tem uma hora que você vai dar um grito de creio. Troca o desespero pela esperança. Você pode dizer hoje assim, dias melhores virão. Troque a avareza pela generosidade. Seja generoso, irmão. Seja generoso. Abençoe vidas. Troque a tristeza pela alegria. Eu disse para vocês, eu dou choque de alegria. O salmista disse, bendize a minha alma. Tem dia que eu bendigo assim, dou uns gritos assim. Eu forço a minha alma a ficar alegre. Alegria! E olhar para esse cara é louco. Acabou de receber uma notícia. Alegria! Aí começa a pular, a gritar, sorrir. Eu estou forçando ao mundo espiritual entender que eu não vivo do que ele impõe para mim. Troca a reclamação pela gratidão. Você já foi grato ao Senhor hoje pelo dia? Ter vivido, ter comido, ter agradado-se diante do Senhor. Amém, amados? Os nossos filhos, se você deixar, meu amado, eles não entendem o espírito da gratidão. A irmã falou para mim assim, meu filho, ele só come de manhã danoninho, chocolatezinho, se não tiver ele grita, eu falei, vou mandar ele com um pastor lá para a África, para ele ver o que eles comem de manhã, os ratos queimados. E vai dar graças a Deus com o pão de manteiga. Ingratidão. Troca preocupação pela tranquilidade, pela confiança. Amém, Silvio? Confiança, confia em Deus. Diga assim, o Senhor está comigo, irmão, Ele vai me dar vitória. O Senhor está contigo, hein? Ah, e se Deus é por nós, troca a culpa pelo perdão. Troque a culpa pelo perdão. Arranca a culpa da tua vida. Tem gente que fica preso na culpa do passado. Ah, pastor, eu queria falar um negócio com o irmão, gabinete. Pois não, isso aqui aconteceu em 1964. Quando estourou a guerra, a revolução. Eu estava na rua 1º de março. Amado, troca a culpa pelo perdão de Deus. Deus veio para perdoar você. Ele pegou e jogou no mar do esquecimento isso aí. Não fica lá pescando, puxando de volta. Puxando de volta no mar do esquecimento. Não faça isso. Em nome de Jesus. Amém? Continuamos? Vamos lá. 6º. Impeça que as coisas sugestivas, lascivas, pervertidas, imorais, essas coisas assim vulgares, criem morada na sua mente. Vou te contar um exemplo. Mas primeiro eu vou ler um versículo aqui, Romanos 12. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a gente se transforma? Renovando o quê? Guarda-roupa. Ah, desculpa. Renovando o quê? A mente. Você tem que ter cuidado com as coisas que entram na tua mente. Eu me lembro, uns tempos atrás, eu estava saindo do bairro onde eu moro, os crentes assim, e eles estavam ouvindo no carro,
E na canção do carro dizia mais ou menos assim do marido, não sei o que lá, é vagabundo, não sei quanto vagabundo. Aí eu fui falar assim, irmã, ele é vagabundo? Ela, não, é a musiquinha. Eu falei, cuidado, está gerando nele que ele pode ter 1% de ser vagabundo, se ele tem 99% de não. Não deu outra, se tornou vagabundo. De tanto ouvir, vagabundo. Então você tem que ter cuidado que aquilo que você vê, vou dizer de novo, aquilo que você aprendeu, ouviu, isso que você tem que praticar. E a gente pratica naturalmente. Como que a gente pratica? Recebendo. Se eu ficar vendo muito aquilo ali, daqui a pouco eu estou igual aquilo ali. Você tem que ter cuidado. Por que eu sou terminantemente contra novelas? Primeiro, por causa do nome nó e vela, que já é um nome antissugestivo. Segundo, porque todos os autores dizem que aquilo ali é perverso. O próprio autor diz que aquilo ali, eles embute tudo ali dentro. E terceiro, você começa depois a se parecer com aquilo ali, porque aquilo vai entrando dentro de você, daqui a pouco você está se tornando o personagem da própria trama. Então você tem que ter cuidado. Impeça isso em nome de Jesus. Outro ponto. 7º ponto. Esse é legal demais. Esse aqui, você tem que começar a fazer prática. Veja sempre o bem nos outros. Veja o que é bem nas pessoas. Não vê os defeitos, não. Vê o que é bom. Lucas 11:34. Se os teus olhos, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Isso foi o inverso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em quê? Ponto. 2 Coríntios 5:16. Assim que de nós daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes nós conhecíamos assim segundo a carne, segundo a natureza carnal, já não é desse modo que a gente se conhece agora. Se você ficar olhando para a natureza humana, meu amado, você vai ver muita imperfeição. Muita imperfeição. Então veja o que é bom. Veja o que é bom. Me lembrei daquele pastor lá da Lagoinha. O nome dele? O Valadão, o Márcio. Ele falou que estava num funeral e o rapaz era um bandido. E todo mundo falando mal do cara, falando mal. Ele falou, já estava chato, todo mundo. O cara já era bandido, já estava morto, e nem falando mal do cara. Ele falou que, de repente, no meio assim, do funeral, ele falou assim, mas ele tinha uns dentes bonitos. Todo mundo ficou olhando. Para quebrar aquilo, sabe? E tem horas que as pessoas ficam repetitivas, coisas chatas. Já sabe, meu irmão, que o negócio é ruim. Ninguém gosta, né? Ficar apontando os erros. Todo mundo sabe onde está errando. A gente precisa de ter sugestões para melhorar. Amém, irmãos? Então, veja o que é bom nos outros. E quando você vê o que é bom em alguém, amplie isso. Acrescente. Poxa, você é bacana nisso aqui, você é inteligente, você é uma pessoa assim que faz isso com a presteza, com a dedicação tão boa, né? Crie isso na pessoa. É um hábito salutar. 8º ponto. Para nós vivemos positivamente. Esteja determinado a tomar uma atitude amorosa e divina para com os outros. Esteja determinado a isso. Eu vou fazer o bem a alguém. Eu vou fazer o bem a alguém. Eu vou, hoje, pegar umas roupas velhas aqui, vou botar no carro, e eu vou passar na rua, se eu vir um mendigo, eu vou entregar ele. Eu vou falar, está aqui para você. As roupas aqui que eu não uso, estão bem legais, vou doar. Vou doar. Terceira carta de João, ele fala assim nos versículos 5 e 6. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isso você deve fazer mesmo quando são estrangeiros. Ele está falando das pessoas estrangeiras. Os estrangeiros eram muito mal vistos na cultura judaica. E Deus falou para Moisés, não maltrate o estrangeiro. E Paulo falou, não maltrate o estrangeiro. Como Jesus falou, não maltrate o estrangeiro. Porque um dia o estrangeiro pode ser você. Porque no fundo, todos nós somos estrangeiros. Nossa pátria não é aqui. Então olha ali. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Imagina alguém chegar para você, nosso irmão aqui, no dia que eu estava passando por um problema assim, ele cuidou da minha vida. Ele me ajudou. Poxa, eu pensei que não ia dar, mas ele chegou e me deu uma solução. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por um modo digno de Deus. Decida, até o final do ano, abençoar pessoas. Até o final do ano, na época de dezembro, é uma época assim, muito festiva, né? Doe roupas, doe comida, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, abençoe alguém. Seja generoso. Sabe, fala assim, caramba, eu vou fazer alguma coisa diferente que eu nunca fiz. Faz.
para o bem. Você vai receber o galardão do Senhor. Isso mexe na tua mente. Você se torna uma pessoa altruísta, uma pessoa bacana, uma pessoa feliz. Eu fiz o bem para alguém. Amém? Penúltimo ponto. Pratique uma oração também positiva. Que tem gente que faz umas orações, meu irmão. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tu sabes. Ai, Senhor, eu não queria nem orar nessa hora, mas eu tenho que orar. Cadê o senhor, pai? Já foi embora? Volta aqui. Nem Deus aguentou. Olha o que diz Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, o quê? Intrepidez para falar com Deus, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Intrepidez. Até para errar tem que ser intrépido. Você lembra de Davi? Senhor, eu errei. Estou aqui. Pode fazer o que o senhor quiser. Ele não ficou, Senhor, deixa eu te explicar uma situação. Deixa eu explicar aqui, peraí. Deixa eu explicar para você. Não precisa. Deus conhece teu coração. Só seja sincero diante dele, porque um coração sincero, Deus não despreza. Tem intrepidez para falar, Senhor, aos olhos humanos eu não tenho nenhuma condição, de construir nenhuma casinha de cachorro, quanto mais uma catedral. Mas foi o Senhor que nos colocou essa responsabilidade. Eis-nos aqui, Pai. Estou aqui. Minha oração é assim. Senhor, foi o Senhor que me deu essa responsabilidade. O Senhor podia dar para qualquer igreja. Deu para a nossa. Estamos aí. Eu oro assim. Ainda coloco você no bolo da oração, sabia? Quando eu oro, falo, Senhor, abençoa aquele povo lá. Eles estão comigo nesse barco. Amém? Se sente feliz por estar nesse barco aí? Isso aí, meu irmão. Feliz. Pastor, o Renato, quando vem na igreja, e ele conta esses valores aí, como é que o senhor fica? Feliz da vida, porque lá no final eu vou dizer assim, Deus não falha, e eu posso dizer para o mundo todo, porque eu sou experiente nisso, Deus me mostrou várias vezes, que aos 45 do segundo tempo, já passou, a placa já levantou lá, já está no... O juiz já está botando a fita na boca, o gol sai. Gol sai, irmão. Deus é fiel, Ele não falha, amém? Você pode dizer um Deus é fiel aí? Diga, Deus... Isso aí. E para finalizar, acredite que Deus é bom e que Ele tem um plano para a tua vida. Diga assim, Deus tem um plano. Para você, irmão. Para você, irmão. Para mim também. Fala aí, para você, meu irmão. Fala aí, ó, Deus tem um plano, hein? Deus tem um plano em cada criatura. Você é um plano de... Você é o plano de Deus, Adilson. Paulo, você é o plano de Deus se chama você. Amém? Romanos 8, 28, você crê nisso? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem do plano de Deus que é você. Daqueles que foram chamados para um propósito. Amados, somos um propósito de Deus nessa terra. Um propósito que anda, que respira, que canta. Aleluia. Amém. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Tudo é humano, irmão. Deus é fiel. E Ele não permitirá que sejais tentado além da vossa força. Pastor, mas tem dia que eu penso assim... Nossa, é muito pesado. Você sabe por que é pesado? Porque você suporta. Se você falar assim para mim, parece que tem uma tonelada, eu vou dizer para você, Mulher Maravilha. Super-homem, 1 tonelada, eu tô... Está escrito ali, ó. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da tua força. Pelo contrário, diga, pelo contrário. Diga, pelo contrário. Diga, pelo contrário. Juntamente com a tentação. O que Deus faz? Proverá livramento. De sorte. Possais suportar. Ponto final. Essa semana você vai viver muito bem. Positivamente. Pastor, me relembra aí. Primeiro, torne-se um pregador de boas palavras todos os dias. Segundo, não importa o que aconteça, procure sempre fazer o bem. Mas me faz então mal, pague com bem.
Preencha sua mente com o que vai te dar alegria, paz, amor, esperança e etc, etc. Nunca se renda às emoções negativas. Nunca, 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 nunca. Pastor, tentaram me humilhar, tentaram... Você decide o que você quer da tua vida. Mas até me xingaram, sorria. Jesus te ama. Pratique o princípio da substituição. Pague o mal com o bem. Sexto, impeça que as coisas sugestivas, aquelas coisas que vêm sugestivamente lascivas, pervertidas, imorais, vulgares, para tentar fazer morada na sua mente, arranca isso da tua vida. Outro dia o irmão mandou para mim um WhatsApp imoral. Eu falei, pô, irmão, o senhor mandou. Ah, desculpa, pastor. É porque eu ia mandar para outro grupo, caiu para o senhor. Eu falei, querido, não manda para grupo nenhum. Nem porque tem um amigo meu que manda para mim, eu falei, bloqueia ele. É fácil, cara, é fácil de resolver a coisa. Bloqueia ele, fala, querido, olha só, você não serve para usar o WhatsApp, não. Quer falar comigo? Liga. Tá bom. Veja sempre o bem nos outros. Esteja determinado a tomar uma atitude amorosa e divina para com os outros, principalmente agora nesse final de ano, tá bom, amados? Faça alguma coisa nova aí. Pratique uma oração, mas não uma oração de choro, não. Uma oração positiva. E por fim, acredite que Deus é bom e que Ele tem um plano para a sua vida. Você é o próprio plano de Deus nessa terra. Escolha viver assim, positivamente. E essa semana um grande milagre aconteça na tua vida. Assim seja, assim disse a palavra do Deus poderoso. Glória, 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 glória.